entrando em sintonia com os espíritos amigos que aqui estão desde cedo, para comungarmos com eles esses momentos de aprendizagem, de reflexão em torno da nossa doutrina espírita. A gente fica muito feliz em poder estudar a doutrina espírita dessa forma, buscando juntos o conhecimento, o entendimento. Certamente não será dita a última palavra, não temos pretensão de dar a última palavra, mas de caminhar um pouquinho mais no entendimento das coisas que importam o estudo do Espiritismo. Então, para dar início ao nosso encontro geral, o companheiro da casa vai fazer a prece inicial. Nossos pensamentos, em primeiro plano, Jesus, nosso mestre amigo, aos espíritos companheiros, trabalhadores da casa, que nos envolvem, que nos assistem, pedindo para que possamos ter na noite de hoje o envolvimento de todos, uma atenção dobrada, pedimos o amparo e assistência à expositora da noite, para que possa trazer os assuntos para que sejam debatidos, discutidos, estudados. Com o amparo da espiritualidade amiga, de Jesus, o nosso mestre, daremos no início do nosso estudo e que ele permaneça conosco. Nós havíamos prometido trazer a Adriana Rich para o céu. Está aqui a Adriana Rich, né? A Adriana Rich é hoje uma das boas trabalhadoras da nossa doutrina espírita. Embora seja jovem, a Adriana tem estudado muito seriamente doutrina espírita. A gente vem acompanhando os seminários que ela tem feito nos centros espíritas, sempre buscando uma temática atual, mas referendada nos princípios espíritas. Ela é dirigente do Centro Espírita Ivon Costa e também expositora muito solícita, sempre atendendo às nossas solicitações com muita prontidão. Então, Adriana, a gente está muito feliz de ter você aqui. O TED é um empreendimento do ID que já está no seu segundo ano e que tem o diferencial de permitir a troca de opiniões, para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais em determinados temas. Eu quero te agradecer e te parabenizar por ter aceito esse tema, que eu não aceitaria. Então, te agradecer por isso, né? Ter aceito. E a gente quer que você fique muito à vontade, tá? Você está aí entre mãos, entre amigos, e depois a gente vai poder conversar. A gente dá um prazo de mais ou menos 40 minutos, tá certo? Para você expor algumas coisas que você não conseguiu falar agora, não preocupe, porque não está nas perguntas, você pode falar, tá bom? Fique à vontade. Muito obrigada, gentileza do Ricardo, ele com certeza teria mais capacidade, mas eu estou me sentindo muito bem aqui, e é o que nós falamos, né? É uma troca, eu acho assim, a melhor coisa, assim, estou muito satisfeita com isso, eu sempre fico muito satisfeita quando nós falamos em doutrina espírita, do jeito que, né, na fase que nós já estamos no fim da transição planetária, o momento é de todo momento que a gente está aprendendo a doutrina espírita, para que a gente possa divulgá-la com as nossas ações, né, com o nosso jeito de ser, para as outras pessoas que não são espíritas. Então, o interessante é cada vez mais nós estudarmos a doutrina e aprendermos, porque realmente o volume de ensinamentos é muito grande, e creio eu que até o fim das nossas encarnações, né, de todos que estão aqui, nós chegaremos, né, ao entendimento que Kardec realmente trouxe para nós, esse grande missionário, né? Então, que Jesus possa nos abençoar, como já está abençoando, principalmente por causa do tema que já remete a muitos pensamentos, que é o mais comum em nós. Mas com certeza Jesus está dentro da casa e de cada um está aqui. E nós realmente vimos esse tema, sexo e alimentação. Vocês acham que precisa apagar essa luz, mas sem ninguém dormir? Porque fiz o slide mais bonito, mas se dormir, para mim eu vejo. Né? Não? Só essa daí, tá bom? Tá bom? Vocês sabem. Mais bonito. Então tá bom.
e realmente sexo e alimentação na dimensão espiritual. Como que é o sexo e alimentar dos espíritos, no mundo espiritual. Nós que estamos aqui somos espíritas. Então nós já sabemos que a vida continua, tem espíritos, a questão toda. Aí a gente pergunta, por que nós vamos estudar esse tema? Por que esse tema foi escolhido? Por que estamos juntos aqui numa sexta-feira para falar de sexo e alimentação? Qual o motivo? Tem que ter um motivo, né, de ter escolhido esse tema, que realmente é um tema muito interessante, porque ele interessa a nós encarnados. Então, saber como que os espíritos vivem diante dos pensamentos em sexo e em alimentação interessa a nós que estamos agora aqui na carne, vivos. Sexo e alimentação. Como é difícil saber como os espíritos vivenciam isso, nós vamos primeiro saber aqui entre nós, entre os encarnados, o que esses temas representam para nós. O que vem à nossa mente, porque alimento é uma coisa diária. Né? Comemos de manhã, de tarde, de noite. Você está almoçando, já está pensando no jantar. Se vai alguém na sua casa, já pensa o que vai servir. Se você vai na rua, no caminho da minha casa, vir aqui, todos os lugares, alguém comer alguma coisa na rua, cachorro quente, alguma coisa aí. Os restaurantes estão cheios. O tempo todo nós encarnados, e isso está acontecendo mais agora, não é verdade? Eu sempre brinco com isso. A gente ia ao cinema quando era criança, não tem come copo desse tamanho. Hoje entra no cinema uma coisa. Não, é uma coisa muito prática para nós, essa questão do volume de alimentação e de sempre estarmos à volta de uma mesa para poder divertir ou ser alegre. Não é assim? E em alguns momentos com a questão da relação sexual. Né? O alimento, a comida, ocupa mais tempo da nossa vida, mas também tem a questão da relação sexual. Aí o que isso nos remete para nós encarnados? O que a gente pensa quando fala em comer, né, algo gostoso, ou mesmo numa relação sexual? A gente vai pensar numa palavra, que é o prazer. Concordam com isso? Prazer de comer, prazer na relação sexual. A pessoa pensa naqueles momentos de êxtase. No caso do alimento, está gostoso, está bem feito, está quentinho, todo mundo está divertindo à volta de uma mesa. Raras as pessoas que conseguem se divertir não tendo algo para comer. Então, talvez o prazer seja realmente uma palavra que esteja assim na primeira lembrança quando falamos em sexo e em alimentação. Concordam, né? Concordam? Agora, o prazer do sexo ou da alimentação, ele está mais ligado ao material ou ao espiritual? Nós somos espíritas. Quando falo em prazer da alimentação, o prazer do sexo, isso está ligado ao meu corpo ou está ligado ao meu espírito, à minha mente? O que vem na nossa mente? Ele está ligado ao meu corpo ou ao meu espírito? Sempre pensa. Claro que nós sabemos, nós estamos aqui. As respostas estão em Allan Kardec, na codificação. Nós não podemos distrair nesse momento. Nós temos que focar sempre que as respostas vão estar na codificação. Tudo que nós precisamos, as respostas estão ali. E nós sabemos, nós utilizamos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a revista Espírita, tem o livro do André Luiz, Sexo e Destino, Sexo e Obsessão do Manuel Filomeno. Então tem uma infinidade de livros bons que contam para nós como funciona isso após a morte do corpo. Não temos? Quantos já leram? Não é verdade? Então nós sabemos que muitas vezes isso passa a ser um tormento após a morte do corpo, não é? A vontade que o espírito tem de comer comida ou de ter relação sexual. Nós não sabemos desse intercâmbio? Então nós utilizamos livros corretos, livros sérios, principalmente o livro dos Espíritos, né, que nós sabemos que é a base de. Usamos também a Evolução em Dois Mundos, que tem todas as explicações, desde a origem da sexualidade, lá nas algas, até
seres humanos. Vamos começar pelo início. O tempo já acabou, né? E agora italiano já fala. Vamos começar pelo início do raciocínio. E eu tenho uma lanterna aqui, se alguém dormiu, eu aponto, tá? Vamos prestar atenção na codificação. Claro que o início é incrível. Tudo começa com Deus. Então nós temos que ir do maior para chegar a essas conclusões. Nós já sabemos, na questão 27 do livro do Espírito, que a Trindade universal é o quê? Deus, Espírito e matéria. Então Deus é o Criador de tudo, o Criador do universo, nosso Criador. Nós temos os Espíritos. Deus é os Espíritos, é o ser pensante, o ser inteligente. Tirando o Espírito, o que é que sobra? Matéria. Tudo que sobra então, no universo é matéria. Tirando o Espírito, que é o ser pensante, inclusive nós sabemos que temos que agregar à matéria o fluido universal, que a gente chama de fluido cósmico universal. E nós precisamos conhecer o fluido cósmico universal, conhecer cada Espírito, para saber como funciona a vida após a morte. Como que sofre ou não alguém que deixa o corpo, com essas vontades do sexo e da alimentação. Quase a totalidade das frases que eu tirei, né, que está aqui nessa aula, foi do livro Revolução em Dois Mundos, para a gente não se perder. Então, o que é fluido cósmico universal? É o plasma divino, é o hálito do Criador, é a respiração do Criador. Então, se alguém não sabe o que é fluido, é isso, é Deus, é respiração. Nesse fluido vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Imagina, nós, como esses peixes, eles estão imersos ali na água, né? Eles não separam o peixe da água, não tem como. Assim é o fluido cósmico. Nós estamos imersos nele. Nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico. Tem constelação, tem sol, tem seres, tem mundos. Sabemos das galáxias, são milhares, milhões de galáxias. Então nós, tanto os planetas, os sóis, como nós, estamos imersos nesse fluido, não dá para a gente fotografar. Tamanha grandeza de Deus. Lá, sempre que estiver embaixo assim, é porque é o título do livro Revolução em Dois Mundos. Então ali fala, houve uma atuação como há de arquitetos maiores, e surgiram as galáxias, organizações estelares, estrelas. À volta de uma estrela tem os planetas. Uma estrela e começa a rodear aquela teoria do centro mesmo, né? A estrela e à volta os planetas onde vivem, né? Os espíritos. Estão espalhados por todo o universo. Habitações de múltiplas expressões. Então, por todo o universo. Vamos até trabalhar na nossa galáxia que fica mais fácil. Lá no livro Evolução em Dois Mundos está assim. Tem habitações de múltiplas expressões, moradias que perduram por milênios e milênios. Essas moradias existem, são os planetas, onde estão os espíritos. Mas de várias expressões, das mais atrasadas às mais elevadas, das primitivas às mais luminosas. Então são moradias onde habitam os espíritos e que dependem desses espíritos, a formação desses locais, dessas moradias que eles chamam. Dentro do tema Nossa Galáxia está lá, são milhões de lares nas mais diversas dimensões e feitios. Aí a gente começa a ver as diferenças que tem. Diferença que tem dessas moradias em que nós habitamos, iremos habitar ou já habitamos, das mais primitivas às mais elevadas. Milhões de lares onde habitam os espíritos. Semelhantes mundos servem à evolução do espírito. Então são vários e que vão servir para a evolução. O nosso está aí, o planeta Terra, maravilhoso. Esse é o nosso planeta do coração. E que Deus nos deu graciosamente com uma beleza tamanha. E que nós, muitas vezes, pelo mau humor, pela dificuldade que estamos tendo de nos centrar nesse planeta, nós criticamos
planeta maravilhoso. É aqui que nós habitamos hoje, encarnados, e vamos desencarnar, e com certeza estaremos à volta desse planeta. E nós começamos a conhecer a Terra. Se compararmos Júpiter, Saturno, está vendo? Só a nossa galáxia, só o nosso sistema solar, e a gente vai fechando. Olha o tamanho da Terra, viram ali, pequenininho? Quem mora ali? Somos nós. Deve ter um motivo. Planeta pequenininho, ferroso. Por que a gente não mora em Júpiter? Planeta gasoso, mais elevado. Deve ter um motivo, né? E a gente vai conhecendo, pelo menos, o sistema solar nosso. E a gente conhece a Terra. De vez que Deus nos criou, de vez, está lá no livro, que o Espírito criado por Deus, ele pode co-criar. Olha a bondade de Deus. Deus nos criou, mas nós podemos co-criar. O que é co-criar? Criar junto dele. Ele criou e nós temos esse mesmo potencial. Está lá. No título Cocriação em Plano Menor, ele fala, André Luiz nos fala com uma destreza maravilhosa. As inteligências humanas, nós, utilizam esse mesmo fluido cósmico para co-criar. Esse que nós estamos imersos. Nós, humanos, podemos co-criar utilizando esse fluido cósmico, formando assim o nosso veículo físico-psicossomático. O que é isso? O nosso perispírito. Então nós, utilizando o fluido cósmico no qual nós estamos imersos, vamos criar o nosso perispírito. E também em que se exprimem, ou né, o perispírito que nós nos exprimimos, né, ele é o nosso espelho, é o nosso reflexo, mas também cunhando as civilizações, utilizando, co-criando com Deus, dependendo do nosso pensamento, é que nós vamos criar o nosso perispírito e vamos criar também civilizações inteiras que se unem por afinidade à humanidade, que André Luiz coloca, encarnada e desencarnada. Então, no momento que nós pensamos, nós atraímos partículas do fluido cósmico, formamos o nosso perispírito, mas também formamos o lugar em que nós vivemos. Lembra que nós lemos que são múltiplos lares? São vários, bilhões de lares. Mas nós aqui, pela bondade de Deus, co-criamos e passamos a morar, no caso nosso, na Terra, com pensamentos mais, vamos dizer, difíceis, moramos num planeta pequeno, ferroso. Outros que já têm um pensamento elevado, muito mais elevado que nós, vão habitar planetas gasosos, menos pesados. Isso é uma bondade. Até aí tudo bem? Plasmam também nós, os seres humanos, igual ele usou aqui, as inteligências humanas. Plasmam. O que é plasmar? Plasmar é criar, é eu pensar e aglutinar algum fluido, alguma matéria. Plasmam também lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados por quem? Pelas mentes desequilibradas ou criminosas dos círculos inferiores abismais. Então, eu vou voltar. No momento que nós criamos, nós somos responsáveis pelo nosso perispírito, por onde eu moro, por onde eu habito. Eu, você, interfere no universo. Mas também, se a mente está desequilibrada, o que acontece? Também começamos a formar, a co-criar lares, lugares entenebrecidos, lugares de purgação infernal. O que é purgar? Quando uma coisa purga, é porque ela está saindo aquele miasma, aquilo que não está equilibrado, aquilo que não está harmônico. Deixamos o corpo, ou estando no corpo, tanto faz. Nós de todo jeito estamos já criando essa aura, isso tudo à nossa volta. Olha que coisa, né? Triste, cinzenta. Não é isso que a gente lê nos livros do André Luiz, Maria Filomena de Miranda? As descrições não são assim? Lugares pesados, lamacentos, pessoas gemendo, gritando. Não é isso? Sofrimentos, vamos dizer, físicos
dos espíritos chega a ser físico, dores, sangramentos, mal-estar. O perispírito tem uma sensibilidade global. Nós no corpo não, temos boca para falar, ouvido para ouvir, tato. Quando perdemos o corpo, a sensibilidade é global. Ela é toda, não precisa de um órgão. Então isso aumenta, como diz ali no livro mais à frente, 1000 vezes. E isso é que acontece, com a responsabilidade nossa que temos. E o livro, nesse capítulo 1, nós vamos falar todos os capítulos, tá? Vamos terminar um agora. Toda a matéria é energia tornada visível. Vai ter um lanche aí para toda a matéria é uma energia tornada visível. Ora, se nós vimos que a Trindade Universal é Deus Criador de tudo, Espírito e matéria, e André Luiz vai nos ensinar, nós temos que aprender, nós não temos que discutir. Toda a matéria é energia tornada visível. Então, no momento que tem uma matéria, não importa se é do meu perispírito, que é formado de matéria, e não importa se é o planeta que eu habito, não importa se é o universo inteiro. Esse pensamento, essa energia que é o ser pensante, cria a matéria. Bonito, né, gente? Bonito? Não? Está com medo? Mas não é bonito você saber que praticamente matéria não existe. A gente vai estudando a matéria, nem vai vendo a cada hora, você não acha a matéria. Você vê realmente uma energia e que tem uma velocidade um pouco mais lenta ou mais rápida. Mas vamos dizer que ele fala aqui. Toda a matéria é uma energia, pensou, aglutinou, criou a matéria. E aí nós vamos analisar então o nosso pensamento. O tema é sexo e alimentação no mundo espiritual. Eu estou lembrando. Estou no meu pensamento. Pensamento. Esse fluido está lá no capítulo 13 do livro Função 2. Esse fluido, olha, o pensamento, tem gente dormindo. Esse fluido não durma, porque se desencarna, pode ser que ele não saia para comer. Vai até hoje. Esse fluido, ou a matéria mental, tem sua vulnerabilidade. Isso é uma novidade, né, Ricardo? A medicina. Saber que pensamento tem peso. Ponderabilidade é pesar alguma coisa. Olha só, se eu penso, tem uma matéria e ela tem peso perfeitamente mensurável. O que é mensurável? Medido. Então, se eu penso, dá para medir o pensamento, dá para pensar, ela é mensurável. Qual acontece? Os elementos químicos do plano terrestre. Nós conhecemos os elementos químicos aqui da química. Mas saber que o nosso pensamento pode ser mais pesado ou mais leve em termos materiais, isso é grandioso. E nós, espíritas, já sabemos disso. Por isso nós controlamos o nosso pensamento, por isso nós somos um equilíbrio total, nós temos uma harmonia que faz inveja às pessoas. As pessoas olham e dizem, Adriana é espírita, ela não tem raiva, ela não grita, ela não come muito, ela não tem nada de se livrar. Por quê? Nós já sabemos disso. Não é maravilhoso conhecer o espiritismo? A gente está aqui, eu nem sei por quê. Né, Ricardo? Porque a gente já sabia disso. Que pensamento pesa e dependendo do que eu faço ou do que eu penso, eu vou aglutinar esse fluido cósmico e minha velocidade mental vai ficar mais baixa, com ondas mais curtas. Ou, eu sei também, quando eu melhoro o pensamento, minha aura melhora, minha onda, né? De amor e de paz, melhor. Mas olha o pensamento. E ele continua, André Luiz. O homem desencarnado vai lidar com um fluido vivo. Vivo. Esse fluido que exala do pensamento é vivo e multiforme. O que é multiforme? Várias formas. Então essa forma quem escolhe sou eu. Estuante. O que é uma coisa estuante? Eu olhei para o dicionário. Uma coisa ardente, muito agitado, sem parar. Inestancável.
Aí eu respirei, eu inspirei. Não é verdade? Você não está pensando nisso. Assim é o fluido sem parar, que é o pensamento do desencarnado. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo. É um fluido vivo. Com o fluido mental, então nós trabalhamos esse fluido mental. Carregam-se as imagens também, que transitam entre os cérebros. Aí a gente começa a aprender mais um pouco. Não é só o que eu penso que vai vibrar e realmente dar esse peso ou não no meu pensamento, mas também o que se passa nos cérebros, nos pensamentos dos outros. Então, é uma ligação entre as duas esferas, entranhando um circuito de forças. Voltei. Então, esse fluido mental, esse pensamento, vai carregar imagens. Olha que interessante. Se uma outra pessoa está pensando uma coisa, eu consigo carregar isso também para mim. Entre nós, entre os pensamentos de todos que habitam o universo. E entre as duas esferas, encarnado e desencarnado, está entranhado. O que é uma coisa entranhada? Não é assim, Agatha? É o quê? Ligado, né? É um circuito de forças. Assim. Então a gente começa assim, tudo que eles estão pensando, de uma certa forma, está me atingindo também. E tudo que eu estou pensando também está atingindo. Dentro de zonas purgatórias, o que a gente viu aqui que achou interessante? Estão obliteradas, estão fechadas as sensações de euforia, de elevação, de entendimento, coisa boa, de beleza. E isso precipita a mente, pelo excesso de remorso na memória e na dor do arrependimento. Quer dizer, o que é bom não está frequente, não está presente, mas aquela remorso, aquela culpa, aquele arrependimento. E isso plasma os seus próprios pensamentos, telas temporárias. Então, se eu hoje aqui encarnado, dependendo do que eu penso, do que eu falo, eu já crio em mim essas telas que ele chamou de temporárias, porque não é para sempre. Mas às vezes tem espíritos há 10 mil anos desse sofrimento. 2/3 da população humana se divide em 3, encarnados e desencarnados. 2/3 estão ligados a cruz deles. É muita gente. De cada 3, 2 estão ligados aqui ao peso. Já vimos no livro Mensageiros como é que é tenebroso, escuro de nosso lado até aqui. Só que 2/3 estão ligados aqui. E nós, encarnados, já criamos essas telas temporárias. E também, quando desencarnamos, isso está refletido no nosso perispírito. Os suicidas, os delinquentes, padecem. É horrível padecer, não é? É horrível estar doente, é horrível sentir mal aqui. Imagina você, enquanto espírito, eu, padecendo aflitivas criações mentais nossas mesmo, deles mesmos. E a elas aprisionados, por quê? Por uma fixação monoideica de certos grupos do mundo espiritual. O que é o monoideísmo? É pensar a mesma coisa. Aqui encarnados, vamos fazendo as mesmas coisas. E nós, o tema é a alimentação do cérebro. Vamos fazendo. Esse pensamento repetitivo, ao deixar o corpo, ele continua em mim. Só que nessa tela vai me pesar, vai me adoecer, porque eu já estava doente aqui. E isso faz com que essa criação mental permaneça após a morte.